Pela Série A do Brasileirão, a rodada de ontem teve um momento marcante. O goleiro Aranha, do Santos, voltou à arena do Grêmio 3 semanas depois de ouvir insultos racistas dos torcedores gremistas. O goleiro Aranha foi vaiado pela torcida gremista desde que entrou em campo e durante toda a partida. Apesar das vaias, Aranha não se intimidou e ajudou a segurar o 0-0. Depois do jogo, ele comentou as vaias. Meu 10º Campeonato Brasileiro, já passei por muita situação, muita coisa. Não ia ser hoje a atitude desses torcedores que ia tirar a minha concentração. Hoje o Grêmio poderia ter vencido jogando futebol, o torcedor poderia ter apoiado o time, mas em vez de apoiar o time, o torcedor resolveu pegar no meu pé achando que ia me desestabilizar, mas como profissional, com a experiência que eu tenho, não é grito de fora que vai tirar o meu foco. No Serra Dourada, o Atlético Mineiro goleou o Goiás. Guilherme abriu o placar para o Galo. Ele mesmo ampliou. Dátolo lançou e Carlos fez mais um, 3-0. No fim do jogo, o Goiás conseguiu diminuir, primeiro com Eric e depois com Jackson. Mas a vitória ficou com o Atlético, 3-2. Empate entre Corinthians e Chapecoense. Malcom mandou de canhota e fez 1-0 para o Timão. No segundo tempo, Ferrugem tentou cortar e marcou contra. Final, Corinthians 1, Chapecoense também 1. Márcio Guedes, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Carlos. Vamos falar dessa reação aí da torcida ao Aranha, né? Inesperada, né, Márcio? Mas eu acho que não atribuo grande importância, não, porque é mais uma questão de rivalidade, né? O Grêmio, a torcida se sentiu prejudicada, porque o time foi eliminado da Copa do Brasil, então a reação de vaiar o Aranha, não vejo nada de racismo nessa manifestação. Muito boa repercussão, está tendo a questão do Sheik, que num ato assim meio alucinado, resolveu chamar, dizendo que a CBF é uma vergonha. Ele tem até razão, pode ter razão, mas não naquela hora. Ele falou aquilo talvez para disfarçar um pouco a atuação do Botafogo, a derrota do Botafogo, né? E como é que está rendendo isso, Márcio? Eu acho que ele vai pegar um grande gancho, talvez ele queira isso, porque ele está um pouco de férias do Botafogo, é um jogador importante, mas ele não está muito interessado no Botafogo. Eu acho que o currículo dele é cheio de tumultos e cheio de atitudes assim polêmicas, né? É um sujeito inteligente, interessante, bom jogador, mas tumultua sempre tudo. Agora, Márcio, vamos falar dessa rodada aí do fim de semana cheia de clássicos regionais, né? Uma rodada muito legal, porque só tem clássicos regionais e clássicos importantes, começando do Bavi, que é a luta lá embaixo para ver quem cai, quem fica, quem vai adiante. Temos o Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro colocando outra vez a sua liderança absoluta em jogo. Se ganhar, vai ainda mais carimbar a sua situação privilegiada do campeonato. São Paulo e Corinthians, né? Com o São Paulo também tentando manter uma distância pelo menos razoável em relação ao Cruzeiro. E o grande Fla-Flu no Maracanã. Dois times estão numa situação ruim no momento. O Flamengo com 29 pontos, numa faixa intermediária, mas com um time muito fraco. Mas com a torcida prestigiando, né? Não, a torcida do Flamengo vai sempre, né? A torcida, ela acredita e insiste, né? E o Fluminense, de quem esperava tanto esse campeonato, mas que está fora já do G4 e talvez nem consiga ficar com uma vaga para a Libertadores. O time está oscilando demais, a defesa está ruim e o Fred, não adianta que depois da Copa o Fred não sabe se quer dominar uma bola. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar esse fim de semana aí. Obrigada, Márcio. Obrigado. E nesse fim de semana tem a Série C do Brasileiro ao vivo aqui na TV Brasil. No sábado, você confere Paysandu e Cuiabá a partir das 6 da tarde, horário de Brasília. E no domingo, às 6h30, o duelo é entre dois paulistas, Guarani e Mogi Mirim.